30 dias atrás, eu fiz algo que a maioria dos traders experientes chamaria de loucura absoluta. Entreguei o controle total da minha conta de trading para um algoritmo de inteligência artificial e simplesmente parei de interferir. Nada de análises gráficas às 3 da manhã, nada de decisões emocionais depois de perdas consecutivas, nada de ficar grudado na tela tentando prever o próximo movimento do mercado. Apenas uma inteligência artificial operando sozinha, 24 horas por dia, enquanto eu seguia minha vida normalmente. E o que aconteceu nesse período não só desafiou tudo o que eu achava que sabia sobre trading, como também me fez questionar por que diabos ainda existem pessoas perdendo dinheiro e saúde mental tentando operar manualmente em um mercado que nunca dorme e nunca perdoa erros emocionais. Aqui está um dado que deveria fazer você parar e prestar atenção. Estudos mostram que cerca de 90% dos traders iniciantes perdem dinheiro nos primeiros 12 meses, e a principal razão não é falta de conhecimento técnico, mas sim a incapacidade de controlar emoções e manter disciplina operacional quando o mercado vira contra eles. O problema do trade manual não é novidade para ninguém que já tentou ganhar dinheiro operando na bolsa, em forex ou em criptomoedas. Você começa cheio de esperança, assiste dezenas de vídeos no YouTube sobre estratégias infalíveis, compra cursos prometendo transformá-lo em um trader profissional, estuda gráficos até decorar padrões de candlestick, e mesmo assim, quando chega a hora de apertar o botão de compra ou venda com dinheiro real na linha, tudo desmorona. A realidade crua é que o mercado financeiro foi projetado para explorar fraquezas humanas, e as maiores perdas acontecem justamente quando o medo ou a ganância assumem o controle da sua tomada de decisão. Você entra em uma operação com um stop loss bem definido, mas quando o preço começa a ir contra você, aquela voz na sua cabeça sussurra que é apenas uma correção momentânea, que se você segurar mais um pouco vai recuperar, e antes que perceba, a pequena perda planejada se transforma em um rombo que compromete semanas ou meses de ganhos anteriores. Por outro lado, quando você finalmente pega uma operação lucrativa, a ansiedade de garantir o lucro faz você sair cedo demais, deixando 80% do movimento na mesa enquanto assiste impotente o preço disparar na direção que você havia previsto. Enquanto isso, traders institucionais, bancos de investimento e fundos bilionários operam com algoritmos sofisticados que não sentem medo, não ficam eufóricos, não perdem o sono e executam estratégias com precisão cirúrgica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não estão competindo em igualdade de condições com você. E, francamente, a maioria das pessoas que tenta fazer do trade uma fonte de renda acaba descobrindo isso da pior maneira possível, vendo o saldo da conta derreter enquanto a conta de luz do mês seguinte continua chegando sem piedade. Mas antes de te mostrar exatamente o que aconteceu nesses 30 dias e como uma inteligência artificial mudou completamente minha relação com o mercado financeiro, preciso te contar sobre o momento em que eu quase desisti de tudo isso. Era uma terça-feira comum de março, daquelas em que você acorda sem nenhum pressentimento de que o dia vai ser diferente, e eu estava operando mini índice com uma estratégia que havia funcionado razoavelmente bem nas últimas semanas. Tinha acabado de entrar comprado depois de identificar um padrão que, teoricamente, indicava uma reversão de alta, e nos primeiros minutos tudo parecia estar se desenrolando conforme o planejado. O preço subiu uns 50 pontos. Eu já estava calculando mentalmente quanto aquilo representava de lucro, pensando que finalmente estava pegando o jeito da coisa, quando de repente o cenário mudou completamente. Uma notícia inesperada sobre juros nos Estados Unidos caiu como uma bomba no mercado, e em questão de segundos o mini índice despencou com uma violência que eu nunca tinha visto ao vivo. Meu stop loss foi acionado instantaneamente, mas devido à velocidade da queda, a ordem foi executada muito abaixo do preço que eu havia definido, o chamado slippage, e quando olhei para a tela, tinha perdido o equivalente a 3 meses de lucros acumulados em menos de 5 minutos. A sensação não foi apenas de perda financeira, mas de completa impotência diante de forças que eu simplesmente não podia controlar ou prever. Por mais que estudasse, por mais que me preparasse, por mais que seguisse à risca todas as regras que os gurus do trade empregam. Passei o resto daquela semana em um estado misto de raiva, frustração e questionamento profundo sobre se eu realmente tinha o que era necessário para sobreviver nesse mercado. Conversando com outros traders em fóruns e grupos, percebi que minha história não era única, era praticamente universal. Todo mundo tinha um dia como aquele, um momento em que o mercado te lembra brutalmente que você não está no controle, que suas emoções são seu maior inimigo e que talvez,
Apenas talvez, você esteja lutando uma batalha que nunca foi feita para ser vencida por seres humanos operando manualmente contra máquinas que processam milhões de dados por segundo sem piscar. Aqui está o que mudou tudo. E isso não aconteceu da noite para o dia, nem foi uma epifania mágica que me atingiu como um raio. Foi uma percepção gradual, quase incômoda, que começou quando um amigo trader mencionou casualmente que havia parado de operar manualmente e estava usando um algoritmo que tomava todas as decisões por ele. Minha primeira reação foi de ceticismo total, porque eu já tinha visto dezenas de robôs milagrosos prometendo te transformar em milionário em 30 dias. Aquelas ofertas duvidosas que aparecem em anúncios mal feitos nas redes sociais que invariavelmente acabam sendo golpes ou sistemas que funcionaram em backtester, mas falham miseravelmente em condições reais de mercado. Mas havia algo diferente na forma como ele descrevia a experiência, não como uma fórmula mágica de enriquecimento rápido, mas como uma ferramenta que simplesmente removia o componente mais falho de qualquer operação: o operador humano. Ele me mostrou o histórico, não de dias ou semanas, mas de anos de operações consistentes, sem aqueles picos dramáticos de ganhos absurdos seguidos de perdas catastróficas que caracterizam a grande maioria dos traders manuais. O que me impressionou não foram os ganhos extraordinários, porque francamente eles não eram extraordinários no sentido de promessas reais, mas sim a consistência implacável, a capacidade de seguir uma estratégia sem desvios emocionais, de aceitar perdas pequenas sem tentar compensá-las com operações de vingança, de sair de operações lucrativas no momento certo sem ser contaminado pela ganância. A maior objeção que eu tinha, e que provavelmente você está tendo agora mesmo, era a perda de controle. A ideia de que uma máquina estaria tomando decisões com meu dinheiro enquanto eu estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas então me dei conta de que esse controle que eu tanto valorizava era exatamente o que estava me sabotando, porque ele vinha carregado de ego, medo, esperança e toda uma bagagem emocional que não tem lugar algum em um ambiente onde milissegundos fazem a diferença entre lucro e prejuízo. Depois de pesquisar por semanas, testar em conta demo finalmente reunir coragem para dar o passo, comecei a usar um algoritmo institucional de inteligência artificial com mais de 5 anos de histórico comprovado em operações reais. A primeira coisa que precisei entender foi que isso não é sobre encontrar o robô perfeito que nunca perde, porque esse robô não existe e nunca vai existir, mas sim sobre ter um sistema que gerencia risco de forma impecável e executa uma estratégia testada milhares de vezes sem ser afetado pelo estado emocional do momento. O algoritmo trabalha analisando múltiplos indicadores técnicos simultaneamente, correlacionando padrões de volume, movimento de preço e comportamento de mercado em escalas de tempo diferentes. Tudo isso enquanto aplica regras estritas de gerenciamento de risco que simplesmente não negociam quando as condições não são favoráveis. O que eu fiz nos primeiros dias foi literalmente nada além de configurar os parâmetros de risco máximo que eu estava disposto a aceitar por operação, definir o capital total que seria utilizado e apertar o botão para ativar o sistema. Nos primeiros 3 dias, confesso que fiquei grudado na tela como se ainda estivesse operando manualmente, acompanhando cada entrada e saída, analisando cada decisão do algoritmo, questionando mentalmente se eu teria feito diferente. Foi um exercício frustrante de perceber quantas vezes meu instinto me levaria a tomar decisões piores do que as que a inteligência artificial estava tomando. Quantas operações eu teria segurado por tempo demais tentando recuperar uma perda. Quantas eu teria saído cedo demais por medo de devolver o lucro. A grande revelação veio quando finalmente consegui me desconectar e viver minha vida normalmente, checando os resultados apenas uma vez por dia e percebendo que o sistema estava não apenas operando, mas fazendo isso com uma disciplina que eu jamais conseguiria manter em semanas consecutivas de operação manual. Houve dias de pequenas perdas. Sim, porque qualquer sistema honesto vai ter dias negativos, mas essas perdas eram sempre controladas, nunca ultrapassavam o limite de risco pré-estabelecido e eram compensadas por ganhos consistentes quando as condições de mercado estavam favoráveis. O segundo componente crítico foi entender que tecnologia sem conhecimento é perigoso, e mesmo usando um algoritmo, você precisa compreender minimamente como o mercado funciona, o que significa cada métrica que o sistema te mostra e principalmente como interpretar os relatórios de desempenho para saber se está tudo correndo dentro do esperado ou se há alguma anomalia que requer atenção. O algoritmo que escolhi vem com um painel de controle onde você consegue ver não apenas os resultados financeiros, mas também métricas como taxa de acerto, relação risco e retorno médio, drawdown máximo
e uma série de indicadores que te dão visibilidade total sobre como o sistema está performando. Não é magia negra nem uma caixa preta misteriosa, é tecnologia aplicada com transparência, e essa transparência foi fundamental para eu conseguir confiar no processo e não cair na tentação de interferir manualmente nas operações, o que seria o equivalente a contratar um piloto automático em um avião, mas continuar segurando o manche porque você não confia plenamente na máquina. A implementação prática, para quem está considerando fazer algo parecido, começa com um período de testes em conta simulada onde você observa o comportamento do algoritmo sem arriscar dinheiro real, entende como ele reage em diferentes condições de mercado e principalmente calibra suas próprias expectativas para não esperar milagres nem ficar desesperado com a primeira sequência de operações negativas. Depois disso, a transição para a conta real deve ser gradual, começando com um capital pequeno que você está genuinamente confortável em arriscar. Não aquele dinheiro que você precisa para pagar contas no final do mês, mas um valor que, se desaparecer completamente, não vai comprometer sua vida financeira nem te deixar acordado à noite suando frio. À medida que você ganha confiança no sistema e vê os resultados ao longo de semanas e meses, não de dias, pode considerar aumentar gradualmente capital alocado, sempre respeitando seus limites pessoais de risco e nunca, jamais, caindo na armadilha de pensar que agora encontrou a fórmula mágica e vai alavancar tudo até o teto. O terceiro pilar, e talvez o mais importante psicologicamente, foi aceitar que meu papel mudou completamente. Eu não sou mais o trader que fica analisando gráficos e tomando decisões em tempo real. Sou o gestor que supervisiona o sistema, monitora sua performance, ajusta parâmetros quando necessário e principalmente mantém a disciplina de não interferir quando meu ego ou medo tentam me convencer de que eu sei melhor que o algoritmo em um momento específico. Houve uma ocasião, por volta do 12º dia, em que o mercado estava claramente em uma tendência fortíssima de alta e o algoritmo decidiu não entrar em nenhuma operação naquele período porque os sinais técnicos não atendiam aos critérios estabelecidos. Minha cabeça gritava que estávamos perdendo uma oportunidade enorme, que eu deveria desativar o sistema por algumas horas, operar manualmente para aproveitar aquele movimento óbvio, mas me forcei a manter o plano e simplesmente deixar o algoritmo seguir sua lógica. No dia seguinte, o mercado corrigiu violentamente e pegou de surpresa centenas de traders que tinham entrado eufóricos naquele movimento, enquanto o sistema havia me protegido de uma armadilha clássica que meu cérebro emocional não conseguiu identificar. Esse foi o momento em que realmente compreendi o valor de ter uma inteligência artificial operando sem os vieses cognitivos que nos fazem humanos, mas também nos fazem péssimos traders. Então, recapitulando o que realmente importa aqui, o mercado financeiro não foi feito para ser operado por humanos tentando competir contra algoritmos institucionais usando apenas força de vontade e alguns cursos online. A tecnologia hoje disponibiliza ferramentas que nivelam minimamente esse campo de batalha desigual, e o maior desafio não é técnico, mas psicológico. É aceitar que você não precisa estar no controle direto de cada decisão para ter sucesso. Na verdade, você provavelmente vai ter mais sucesso justamente quando abrir mão desse controle ilusório que tanto nos atormenta. O que mudou para mim nesses 30 dias não foi apenas o saldo da conta, que sim, ficou positivo de forma consistente sem aqueles altos e baixos dramáticos que costumavam definir minha experiência com trading, mas principalmente minha relação com o mercado e com meu próprio tempo. Recuperei noites de sono. Parei de checar obsessivamente o celular a cada notificação. Voltei a ter energia mental para outras áreas da minha vida que estavam sendo negligenciadas porque todo meu foco estava consumido pela ansiedade de ter que tomar decisões de vida ou morte financeira várias vezes por dia. A mensagem que quero deixar aqui não é que você precisa necessariamente usar inteligência artificial para operar, mas sim que você precisa ter honestidade brutal consigo mesmo sobre suas próprias limitações como operador humano, sobre se está realmente preparado para a guerra psicológica que é o trading manual. E se existe uma maneira mais inteligente de participar desse mercado sem sacrificar sua saúde mental e suas relações pessoais no altar do sucesso financeiro. É possível se tornar uma pessoa de valor, alguém que toma decisões financeiras inteligentes baseadas em dados e estratégia ao invés de emoção e impulso, mas isso requer humildade suficiente para reconhecer que talvez o caminho mais difícil não seja o mais eficiente, e que usar tecnologia ao seu favor não é trapacear. É simplesmente ser pragmático em um mundo onde seus concorrentes já estão usando todas as ferramentas disponíveis sem nenhum pudor.
Se existe algo que eu aprendi observando uma inteligência artificial operar sem emoções por 30 dias consecutivos, é que disciplina não é sobre ter força de vontade sobre-humana, é sobre criar sistemas que removem a necessidade de depender da força de vontade em primeiro lugar. Respeito próprio, nesse contexto, significa não se colocar repetidamente em situações onde você sabe que suas fraquezas humanas naturais vão te sabotar, mas sim estruturar seu ambiente de forma que suas decisões importantes sejam tomadas em momentos de clareza, não no calor do momento quando o mercado está te testando psicologicamente. Agora quero saber de você. Qual foi a pior perda que você já teve no mercado financeiro e o que você aprendeu com ela? Escreva aqui nos comentários porque histórias reais de outros traders são tão ou mais valiosas que qualquer curso técnico que você possa fazer. E compartilhar essas experiências cria uma comunidade de pessoas que entendem pelo que você está passando e podem oferecer perspectivas que você nunca considerou. Se você chegou até aqui e está minimamente curioso sobre o sistema específico que eu usei nesses 30 dias, deixei todos os detalhes na descrição do vídeo e também fixei um comentário com informações adicionais, incluindo o link oficial onde você pode conhecer mais sobre como funciona, os históricos de operação e principalmente as condições claras de garantia e suporte. Não estou dizendo que isso vai funcionar para todo mundo da mesma forma que funcionou para mim, porque cada pessoa tem tolerância a risco diferente, capital diferente e expectativas diferentes, mas o que posso afirmar com total convicção é que minha experiência nesses 30 dias foi genuína. Os resultados foram reais. E pela primeira vez em anos de tentativas frustrantes com trading manual, sinto que finalmente encontrei uma abordagem sustentável que não me exige sacrificar minha vida pessoal, nem minha sanidade mental. A reflexão final que te deixo é esta. Daqui a 5 anos, você quer olhar para trás e ver uma trajetória de aprendizado contínuo, de decisões cada vez mais inteligentes baseadas em experiências reais e tecnologia que evolui? Ou você quer estar ainda preso no mesmo ciclo de esperança e frustração, tentando fazer manualmente o que já existe pronto para ser automatizado, brigando contra o mercado ao invés de trabalhar com ele? A escolha sempre foi e sempre será a sua. Mas pelo menos agora você sabe que existem alternativas que talvez nunca tenham sido apresentadas para você com essa clareza. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe aquele like porque isso mostra para o algoritmo do YouTube que vale a pena recomendar esse tipo de informação para mais pessoas. E se inscreve no canal porque pretendo continuar trazendo experimentos reais, sem enrolação, sem promessas vazias, apenas resultados documentados e lições aprendidas no caminho.